Amanhã é Sexta-feira Santa. Você já deve ter ouvido também falar que é a Sexta-feira Maior, quando celebramos a paixão e morte de Jesus, o silêncio, o jejum e a oração que marcam profundamente este momento definitivo de nossa salvação. E para aprofundarmos na espiritualidade da Sexta-feira Santa, recebemos agora de forma remota o Padre Edilberto Júnior da Cruz, que é pároco solidário da paróquia Santuário São Paulo da Cruz, em Belo Horizonte. Então, nós desejamos boas-vindas ao Padre Edilberto e, claro, boas-vindas ao Padre Wellington, que também está conosco. Sua bênção, Padre Wellington. Deus abençoe, Caísa, seja bem-vindo, Padre Edilberto. Uma alegria poder estar com vocês aqui no programa Pai Eterno. Padre Edilberto, mais uma vez, eu repito que foram as palavras do Padre Wellington. Seja muito bem-vindo e que bom ter o senhor com a gente nesse momento de crescimento na fé. Eu que agradeço o convite e a participação nesse programa para que, de fato, nós possamos interagir e fazer com que a nossa fé possa produzir frutos nesse tempo santo que estamos vivendo, a Semana Santa. O Padre Edilberto, não sou só eu e nem só o Padre Wellington que estamos felizes com a sua presença, mas também o Marcos Túlios está mandando um abraço para o senhor, viu? Tá. Muito obrigado. Um abraço para ele, grande Túlio. Ô Padre, para a gente começar a nossa conversa e crescermos aí no conhecimento desse tempo, dessa Semana Santa, né, que nós estamos vivendo, o que nós devemos fazer para viver bem a espiritualidade da Sexta-feira Santa? Em primeiro lugar, é preciso redescobrir a beleza da Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa que para nós não é um dia de tristeza, não é um dia de luto, mas é um dia de alegria. Alegria por quê? Quando nós cristãos contemplamos o mistério da cruz de Nosso Senhor, nós vamos perceber que na cruz de Jesus nós aprendemos que através do mistério santíssimo da cruz nós recebemos vida e salvação. Então é preciso ir para a cruz de Nosso Senhor, é preciso contemplar esse mistério santíssimo, que amanhã a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, na celebração da paixão e morte do Senhor, vai nos apresentar como um testamento universal da misericórdia e do amor de Deus para conosco. Então, celebrar a Sexta-feira Santa é celebrar, podemos dizer assim, a festa do amor de Deus para com cada um de nós. A festa da nossa salvação, onde o próprio Jesus assume a nossa miséria, o nosso pecado, por amor e se entrega pela nossa salvação, pela nossa remissão dos nossos pecados. Agora, Padre, a gente observa muitas pessoas que questionam, e eu acho que talvez seja o questionamento de quem está em casa, por que na Sexta-feira Santa não se celebra a Eucaristia? Na verdade, a Sexta-feira Santa, podemos dizer assim, é o dia que a Igreja vive o jejum eucarístico. O jejum eucarístico significa dizer, nós não temos a Santa Missa, porque hoje, na tarde de hoje, no início da noite de hoje, nós vamos viver o início do Tríduo Pascal, que na verdade, amanhã, Sexta-feira Santa, ainda é o primeiro dia do Tríduo Pascal. Esse tríduo que começa hoje no anoitecer e amanhã será ainda o seu primeiro dia. E Jesus, ele na ceia de hoje, ele se entrega, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo antecipa aquilo que ele vai viver amanhã no alto da cruz. Ou seja, ele vai consumir a vida. Por isso que a Eucaristia é a antecipação do mistério da que Jesus fez na cruz do Calvário. Ou seja, no alto da cruz, Nosso Senhor Jesus Cristo entrega a sua vida por nossa salvação, pela salvação da humanidade. Então, nesse dia, a Igreja não celebra a Santa Missa, justamente porque a Eucaristia é esse memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo, e ali no alto da cruz, Nosso Senhor se entregava, doava a sua vida pela nossa salvação. Então é esse dia único na vida da Igreja que nós católicos não celebramos de maneira nenhuma a Santíssima Eucaristia. Temos amanhã a liturgia da paixão e morte de Nosso Senhor, que não é a Eucaristia. A prova disso, Padre, é que nós comungaremos amanhã as hóstias consagradas, que será a hóstia santa do corpo de Cristo, que será consagrado logo mais na abertura do Tríduo Pascal, na ceia, na Santa Ceia do Senhor. Então, é a chamada reserva eucarística. A Igreja, os fiéis irão comungar, e nós padres também. Nós não consagramos a hóstia amanhã, porque não tem missa. O que nós comungamos amanhã é a reserva eucarística que está guardada hoje, que será guardada logo mais na missa da Ceia do Senhor.
Ô Padre Edilberto, fala um pouquinho pra gente de como que é feita a meditação da paixão do Senhor. Eu sou religioso passionista. Então, o meu fundador, São Paulo da Cruz, ele dizia para nós assim, na verdade, o nosso próprio carisma é esse, fazer a memória da paixão do Senhor. E como é que nós fazemos essa memória? Em primeiro lugar, entrando nos sentimentos de Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo começa dizendo assim, tendes em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Então, eu penso que fazer a memória da paixão de Jesus, experimentar a graça do amor de Deus que é revelado na nossa vida através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos, nesse tríduo pascal, hoje, amanhã, sábado e domingo, entrar no coração misericordioso de Cristo, descobrir os sentimentos de Jesus e, sobretudo, o grande sentimento que Cristo tem para com cada um de nós, o seu amor. Ou seja, é descobrir, meditar o amor de Deus para conosco, que é revelado na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Agora, isso que o padre está nos dizendo é muito importante, gente, porque muitas pessoas, padre, até pelo sofrimento cotidiano, até pela sua caminhada, né, na vida, acabam fixando no sofrimento, e nós vemos muitas vezes, em tempos normais, nós víamos que a igreja ficava lotada na sexta-feira, e no domingo de Páscoa nós não tínhamos aquele mesmo público. Como religioso, como passionista, como é que o senhor percebe esse sentimento religioso na vida das pessoas? Qual o motivo que leva as pessoas talvez a sentirem mais a dor do que a ressurreição? Eu penso, padre, que é interessante essa realidade que o senhor nos apresenta, porque parece que as pessoas, não sei se é isso, mas eu penso que as pessoas se identificam muito com a cruz de Jesus, porque traz essa cruz para a sua própria realidade. E, sobretudo, nessa Semana Santa 2021, que infelizmente ainda estamos no contexto da pandemia. Então, quanto sofrimento, quanta morte, quanta desilusão, quanta falta de esperança nós estamos experimentando. Então, é claro que quando eu olho para a cruz de Jesus, eu não posso olhar para a cruz como um lugar do fracasso. Claro, a cruz antes de Cristo era isso, era sinal de maldição, era sinal de fracasso, mas a cruz com Jesus, ela assume uma nova dimensão. É a dimensão do amor, é a dimensão do serviço, é a dimensão da acolhida. Então, ir para a igreja na Sexta-feira Santa não é ir para a igreja para meditar o sofrimento, mas é ir para a igreja para unir o meu sofrimento ao sofrimento do Senhor como um sentido redentor. Porque não é sofrer por sofrer. Nós não somos masoquistas. O nosso Deus também não é um Deus masoquista. O nosso Deus é amor. Quando nós lemos o Evangelho de João, o capítulo 3, o versículo 16, São João diz assim: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar. Então, é essa a realidade. Eu preciso ir à igreja na Sexta-feira Santa, não para olhar o Cristo no dolorismo, mas para contemplar a cruz de nosso Senhor como um mistério redentor da minha vida. E nessa cruz eu preciso descobrir que se Jesus, como um homem e Deus, ele sofreu, ele derramou sangue, ele passou pelas piores torturas, mas ele venceu. Então, a cruz não é um vazio, mas a cruz é uma experiência de graça, é uma experiência de amor. Claro que é uma experiência de dor também, mas eu preciso aprender a conformar a minha dor, a conformar o meu sofrimento à paixão de nosso Senhor. Porque quando eu medito o mistério da paixão, quando eu entro nesse mistério grandioso que Deus derrama na nossa vida, pela vida do seu Filho Jesus Cristo, eu posso perceber que todo sofrimento na minha vida, ele vai ter um fim. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o vencedor, ele é o primogênito dentre os mortos. E é a partir de Jesus que eu preciso aprender a sofrer, porque eu percebo que esse sofrimento, ele não é eterno. Eterno é o amor de Deus para conosco. Eu creio, Padre, que essa deve ser a nossa atitude de ir à Sexta-feira Santa. E, sobretudo, eu devo voltar à igreja no domingo da ressurreição. Porque senão a cruz perde o sentido. A cruz na Igreja de Cristo, a cruz da nossa vida cristã, significa justamente isso. Eu tenho que viver a morte de Cristo em virtude da sua ressurreição.
A igreja, ela vive o mistério pascal de Jesus, e a centralidade do mistério pascal é justamente isso, o Cristo que morre e dará vida por nós e ressuscita ao terceiro dia. Muito lindo, padre, isso que o senhor falou, a questão que o padre Wellington levantou também, e eu falo com você que está acompanhando o programa agora. Traga para o seu coração essa entrevista, que tudo que nós vamos falar hoje aqui, o padre Wellington, o padre Edilberto, motive você a não viver a sua vida sofrer por sofrer, mas olhar para Jesus, que sofreu tudo que sofreu por amor a mim e a você, e perceber que ele não está na cruz, ele está vivo. Sim, nós vamos viver isso com certeza, e que essa ressurreição também aconteça na sua vida a cada dia. Mas, padre Edilberto, eu estava aqui pensando, enquanto o senhor falava, da questão da espiritualidade da Sexta-feira Santa, que muitas são uma expressão, às vezes exterior, que antigamente, há uns tempos atrás, e tem gente que vive até hoje, a gente não vai, vamos supor, minha mãe falava, hoje não pode varrer a casa, hoje não pode fazer barulho, tem que ficar mais quieto. O senhor percebe que hoje isso não existe mais? Podemos falar que as pessoas não estão vivendo com profundidade ou não? E não quer dizer isso? Olha, eu creio que o padre Wellington também, nós que somos jovens, quando nós éramos crianças, eu não sei o contexto da família do padre Wellington, da realidade do padre Wellington, mas na minha realidade, eu pude experimentar também isso nos meus 5, 6, 7 anos, sobretudo com a minha avó. A minha avó era uma senhora muito religiosa, hoje já está no céu com Deus, eu tenho certeza disso, mas ela dizia justamente isso: olha, hoje é dia de silêncio, hoje não é dia de fazer nada, hoje é dia de estar com Deus. Isso eu fui criando na minha vida, essa realidade também, de ir para a igreja com a minha avó, de ir ali rezar. E uma coisa que me encantava na igreja era chegar na Sexta-feira Santa e perceber, na minha paróquia, as imagens todas cobertas, né? Aquele roxo ali nas imagens, aquele clima diferente, era uma atmosfera que envolvia a igreja, e eu percebia as pessoas também com uma atmosfera diferente. Sobretudo, um momento que me chamava a atenção demais na celebração da Paixão era o famoso beijo da cruz. Vinha aquela cruz velada e o padre que cantava 3 vezes, tirando aquele véu daquela cruz, e depois a minha vontade era ir ali também dar aquele beijo, né? E no final sair com a procissão do Senhor morto. Então percebam, a realidade, a religiosidade popular do nosso povo é muito rica, e a liturgia da igreja nos apresenta isso de uma maneira esplêndida. Mas não é que hoje as pessoas não vivem a Sexta-feira Santa, mas eu penso que infelizmente hoje tantas realidades que a gente está encontrando, a modernidade que parece que vai querendo ocupar o lugar de Deus na nossa vida, isso que é uma coisa tão simples, mas que na simplicidade faz com que eu possa chegar mais perto de Deus. Porque eu creio que Deus não é complicado, complicado somos nós. Deus é muito simples, Deus é a própria simplicidade. Então, como a semana passada eu estava vendo nas redes sociais uma imagem que ganhou o mundo através das redes. Aqui em Belo Horizonte, todas as igrejas estão fechadas. As nossas missas estão sendo tudo online. Então, recebi uma imagem pelo Instagram de uma senhora idosa. Ela estava com um lenço na cabeça e uma sacola de alguma coisa que ela foi comprar na mão. E aquela mulher chegou até a porta da igreja fechada, colocou a mão na porta daquela igreja e rezou. Então, eu penso, o que passou no coração daquela mulher? Ela não pôde entrar na igreja, mas ela rezou, ela expressou a sua fé. Então, hoje, essa realidade, nós precisamos voltar, de fato, ao encontro com Deus. E a Semana Santa nos propicia isso. A Sexta-feira Santa nos faz viver essa realidade nos gestos simples. Claro que hoje eu preciso limpar a minha casa na Sexta-feira Santa, eu preciso viver a minha vida normal, mas sem perder aquilo que é o essencial, né? Como a igreja nos pede, né? São 2 vezes que a igreja pede anualmente que nós façamos o jejum. O primeiro é na quarta-feira de cinzas, quando começamos o tempo santo da quaresma, e o segundo é amanhã, na Sexta-feira Santa, o jejum e a abstinência de carne. E tem gente hoje que me pergunta assim: padre, o que é o jejum? O que eu devo fazer para jejuar? Qual é o sentido do jejum? Então, são coisas que nós precisamos recuperar.
né? Sobretudo para os nossos jovens hoje, para os nossos adolescentes, nesse tempo difícil que a gente está vivendo, a igreja precisa anunciar a verdade da sua doutrina, a igreja precisa, de fato, anunciar nosso Senhor nessas coisas pequenas, e eu creio que nessa pequenez está a grandeza de Deus, está a beleza de ser católico, a beleza de ser cristão e viver o mistério profundo da Semana Santa. É isso mesmo, Padre Gilberto. O senhor falando aí, eu comecei a me lembrar também, a imaginar e a pensar nesses elementos que representam algo que, às vezes, exteriormente, colabora para o pano de fundo. É o aprofundamento, de fato, na espiritualidade da sexta-feira. Nós estamos com Jesus vivendo os momentos mais importantes e dramáticos da vida de Jesus. Então, talvez por isso que a gente vai deixando de lado a vaidade, vai buscando fazer também uma renúncia daqueles prazeres, principalmente daquilo que a gente gosta de comer, daquilo que a gente às vezes comia com abundância, e aí você procura fazer o seu jejum. Mas eu queria que o senhor falasse para nós sobre uma prática, inclusive, que é de piedade e a congregação do senhor sempre ensinou. Eu aprendi isso há um tempo atrás, quando eu estive com um missionário passionista aqui em Trindade, que é o relógio da paixão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa prática e como é que as pessoas podem rezar esse momento. Na verdade, Padre, o relógio da paixão é uma devoção que nós difundimos tanto, inclusive hoje, aqui no nosso santuário em Belo Horizonte, nós estamos disponibilizando nas redes sociais o texto para que as pessoas possam rezar, possam contemplar. Então, o relógio da paixão é uma devoção muito simples e bela, onde você pode viver as últimas horas da vida terrena de Cristo, antes de dar a vida. Ou seja, todos, como o senhor colocou, o mistério pascal ele é condensado nessa devoção popular, né? As primeiras horas de Cristo, a entrada de Jesus no Getsêmani, quando Jesus sua sangue no Getsêmani, a oração com os discípulos, ou seja, a vida de Cristo toda, a igreja vive nessa devoção desse relógio da paixão. Uma devoção tão querida por nós religiosos passionistas, uma devoção que hoje, nos tempos modernos, ainda serve para aproximar o ser humano do coração misericordioso de Deus. Então, eu creio que é interessante essa realidade, que a gente possa viver, que a gente possa rezar, contemplar e entrar no mistério da paixão de Nosso Senhor através desse detalhe, que não é, na verdade, não é um detalhe, mas através dessa devoção tão bela, uma devoção simples, mas que traz uma profundidade, por que não dizer também teológica, porque através da meditação das últimas horas de Cristo, isso toda pessoa pode fazer. Você não precisa ser teólogo, precisa ser cristão, para que de fato você possa experimentar, né, a vida de Nosso Senhor, os detalhes, aquilo que aconteceu com Jesus desde o início da ceia lá no cenáculo até quando Nosso Senhor Jesus Cristo, às 3 horas da tarde na cruz, ele dar a vida pela nossa salvação. Então tudo isso está condensado nessa devoção popular que nós temos, que é o relógio da paixão. O Padre Gilberto, e a questão o senhor já citou a questão da adoração à Santa Cruz. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do significado do beijo na cruz na Sexta-feira Santa. Na verdade, esse beijo na cruz significa, em primeiro lugar, a adoração a Nosso Senhor. Nós não adoramos a cruz pela cruz. Eu adoro a cruz porque nela Nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue pela nossa salvação. Os padres da igreja têm como é que posso dizer, um axioma muito belo, quando eles dizem que a cruz é a bendita árvore da vida. Então, na Sexta-feira Santa, quando nós estamos celebrando a paixão de Nosso Senhor, que parece-me que é a terceira parte da celebração, porque a primeira é a liturgia da palavra, depois a oração universal e depois vem o beijo, a adoração da Santa Cruz. Ou seja, adorar o Cristo na cruz, adorar o madeiro da cruz, porque neste madeiro Nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos salvar. Então, beijar essa cruz significa dizer beijar o coração misericordioso do Senhor. Isso é um gesto de uma piedade muito bela, é o gesto da humanidade, ou seja, a minha própria vida, a minha humanidade, que reconhece na misericórdia de Deus que, por mim, deu a vida para me salvar. Então, por isso que eu vou ali e dou aquele beijo.
não o beijo como Judas o beijou, mas o beijo de alguém que quer também, por ele e por causa dele, entregar a nossa vida. Então, hoje, eu creio que a igreja vive essa realidade. Nesses tempos que nós estamos experimentando, nós precisamos reafirmar a nossa fé incondicional em Jesus Cristo. Então, ir à igreja amanhã, infelizmente, em tantas partes do mundo, sobretudo aqui no Brasil, amanhã os fiéis não terão a chance de viver esse tempo. Mas eu creio que na nossa casa, igreja doméstica, nós também somos convidados a fazer isso. Por que não? Todos os lares cristãos, ou pelo menos a grande maioria, têm um crucifixo. Então, amanhã à tarde, porque às 3 horas da tarde, ou quando você estiver acompanhando a celebração da paixão pela TV, pela internet, tome a cruz na sua mão. Contemple o mistério de Nosso Senhor. Beije aquela Santa Cruz. Se você não pode beijar, porque estamos impedidos, infelizmente, pela Covid, toque na cruz, ou então olhe para a cruz. Mas não deixe de fixar amanhã o teu olhar naquele que verdadeiramente te ama. Então, eu creio que essa é a grande lição, esse beijo, esse gesto também simples que a igreja, como esposa, faz para com seu esposo e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito interessante que o padre está nos ajudando a compreender, viu, Caísa? Sim. Eu quero aqui partilhar, padre, quando eu estive em Roma, eu fui visitar a Casa Geral dos Passionistas e lá eu tive a oportunidade de adquirir uma cruz com a qual eu também rezo, né? E esses dias a Caísa estava dizendo aí da cruz que a mãe dela deixou para ela. Algumas pessoas têm o costume de guardar a cruz, né? De venerar a cruz. E ao ver o senhor dizer isso, pode ser desde a cruz do terço até o grande crucifixo, todas vão nos ajudar a mergulhar nesse mistério. Então, desde aquela cruz lá do pezinho do terço ali que você reza, até mesmo uma cruz maior que fique sobre a sua escrivaninha ou do lado da sua cama, é um sinal para que a gente possa lembrar também desse momento importante de Cristo. Mas eu queria que o senhor comentasse para nós agora sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. Qual o significado daquelas palavras para as pessoas, principalmente que ficam se perguntando por que 7? Por qual o sentido dessas palavras? E por que a igreja dá tanta importância na meditação desse momento? Padre, é belo o que o senhor nos coloca, porque nós vamos perceber que quando Cristo Jesus ele está na cruz, primeiro, a vida de Cristo é uma vida de entrega pela nossa salvação. O início do mistério, a encarnação de Jesus, porque quando nós falamos nessa experiência, o que é o mistério pascal? O mistério pascal não é só a morte e a ressurreição de Jesus, mas o mistério pascal é tudo aquilo que engloba a vida de Cristo, desde a sua encarnação até o momento culminante, que é a sua ressurreição. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós percebemos, ou seja, Jesus que vai à cruz, e diz a tradição da igreja, pelo menos meio-dia nosso Senhor é crucificado, então quando Jesus está no alto da cruz, significa dizer, ele abriu os braços por amor para consumir a sua vida pela obra da salvação. Ou seja, ele nos redimiu. É bonita essa palavra redimir, da origem latina, que significa dizer comprar de novo. Nós somos comprados pelo sangue de nosso Senhor. E ali no alto da cruz, Jesus profere 7 palavras. Esse número 7, nas Sagradas Escrituras, como muito bem o senhor sabe, significa o número da perfeição, o número perfeito. Então, Jesus na cruz, ele pronuncia 7 frases. Então, essas frases são gestos de amor que nosso Senhor dá para a humanidade. Pai, perdoa-los, eles não sabem o que fazem. Você imagine, Jesus que está ali, sendo torturado pelos soldados romanos, nosso Senhor olha do alto da cruz para os seus torturadores, e se fosse nós, o que nós diríamos? Mas Jesus que é Deus, Jesus que tem compaixão da miséria do homem, nosso Senhor diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois nosso Senhor olha para baixo da cruz, para os pés da cruz, ele encontra a sua mãe, a Virgem Maria, o discípulo amado, as outras mulheres, e ali Jesus entrega. Vejam, é muito bela essa experiência. Para mim é uma das palavras mais belas e fortes que Jesus faz na cruz, que Jesus diz na cruz para nós. Filho, eis aí a tua mãe, mulher,
eis aí o teu filho. Ou seja, enquanto o Senhor estava entregando a sua vida, entregando tudo, ele entrega também a Virgem Maria para a igreja. Ele entrega a Virgem Maria para nós como nossa mãe. Então, são palavras belas, tenho sede, e depois a grande palavra, tudo está consumado. Pai, em tuas mãos, entrega o meu espírito. Então, significa dizer, eu preciso vivenciar, sobretudo amanhã, a Sexta-feira Santa, meditando, contemplando essas últimas palavras de Cristo, quando, através dessas palavras, eu sou capaz de descobrir o quanto sou amado por Jesus. Então, as palavras de Cristo na cruz são para nós um testamento de amor e misericórdia. Não são palavras ditas de qualquer maneira, mas são palavras proferidas no auge de uma dor, no auge de uma entrega, porque nosso Senhor Jesus Cristo não nos amou simplesmente por sentimentos. Jesus Cristo não nos amou só com palavras, mas Ele amou com atitudes. Ele amou com atitudes e por essas atitudes nós somos convidados a experimentar a beleza desse amor de Deus. Então, meditar as 7 palavras de Jesus na cruz é perceber o quanto Deus nos ama. E, através desse amor, nós também somos convidados a irradiar sua misericórdia e o seu amor a todas as pessoas, de modo particular, as pessoas que estão próximas de nós, porque eu creio, Padre, que hoje nós somos convidados a viver esta dimensão da cruz, a dimensão da paixão, na nossa família, no nosso trabalho, nas pessoas, onde quer que se encontre, nós devemos dizer, eu sou de Cristo. E para dizer que somos de Cristo, precisamos, de fato, viver o testemunho e o exemplo que Cristo nos deixa através da sua entrega na cruz. O Padre Edilberto, quando o senhor fala dessa experiência com Jesus crucificado, eu me lembro da experiência que Cristo fez do silêncio de Deus. Como nós hoje, diante de tudo que nós estamos passando, devemos trazer algo produtivo quando nós nos sentimos assim, que parece que Deus não está falando comigo, o que está acontecendo, parece que Deus está longe. Veja, é interessante isso, porque esses dias que nós estamos vivendo, e sobretudo amanhã, o primeiro dia do tríduo, o segundo dia do tríduo, no sábado santo, a igreja vive um grande silêncio. Na verdade, amanhã já é um dia, hoje à noite, após a missa da Ceia do Senhor, quando o Santíssimo Sacramento sai da igreja para o altar da reposição, veja que tem alguns sinais muito particulares e fortes que nos acompanham na liturgia da Paixão de Nosso Senhor. O altar é desnudado, ou seja, o altar fica sem toalha. A igreja ela entra num silêncio profundo, não toca-se sino, não toca sineta, os instrumentos musicais, os músicos são convidados a tocar de uma maneira mais tranquila, porque é o grande silêncio da igreja. E nesse silêncio, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quantas vezes nós rezamos, quantas vezes nós vamos à Capela do Santíssimo com os nossos problemas, com os nossos medos, com os nossos desafios, e ali fazemos a nossa oração e parece que é aquele silêncio tão grande, e eu digo, será que Deus me escutou? Mas Deus sempre escuta a nossa voz. E se aquilo que nós apresentamos a Ele é para o nosso bem e para a sua vontade, Ele nos concede. Então, viver essa experiência da paixão de Jesus, olhar para nosso Senhor, é preciso entrar nesse silêncio de Deus, no silêncio, podemos dizer assim, no silêncio da Trindade, o silêncio do Pai, o Pai que silencia na entrega gloriosa e também dolorosa do seu Filho, por amor a cada um de nós. Então, é interessante isso, nessa Sexta-feira Santa, entrar pela cruz de Nosso Senhor, no silêncio de Deus, para escutar essa voz do Senhor. E a Sagrada Escritura nos ensina isso. Né? Quem melhor do que a Bíblia, a Palavra de Deus, para nos dizer, Deus fala e age através do silêncio. Porque eu penso, hoje nós vivemos num mundo de barulho demais. Sim. São tantos ruídos, o mundo é muito barulhento. E para ouvir a voz do Senhor, eu preciso aprender a silenciar o meu coração, silenciar a minha vida, para deixar que Deus possa falar em todas as realidades, porque Deus, Ele continua falando na nossa vida, nas realidades, em tudo que acontece. Deus fala, Deus age, porque Ele quer se comunicar conosco. Isso mesmo.
Muito obrigada, viu, Padre Edilberto? Eu tenho certeza que, assim como me ajudou a todos que acompanham aí o programa Pai Eterno a viver de uma forma mais profunda. A sexta-feira, o Tríduo Pascal, enfim, esse momento que é tão importante para a nossa igreja. Bom demais, não é, Padre Wellington? Verdade, viu, Caís? Agradecemos aí ao Padre Edilberto a oportunidade que nos dá de vivermos esse momento de partilha e de crescimento na fé. Mostrar aqui para o Padre Edilberto a minha cruz passionista, viu, Padre? Aqui. Ô, Padre, eu fico feliz por isso. Aí. Eu fico muito feliz. Aqui sim. Tá certo. Padre, forte abraço. E as relíquias, Padre, na sua cruz? Sim, aqui. Ótimo. Que lindo. Ótimo. Ótimo, Padre. Muito Isso. bom. Obrigada, viu, aos padres que estiveram aqui nesse momento tão importante aí para todos nós. Até mais.